Saudações, meus amigos, com vocês, Cristiano, canal Russificando, o maior e melhor canal sobre a Rússia, com notícias atuais, culturais, sobre cultura, tecnologia, ciência, história e outros aspectos relacionados à Rússia. Sai nos jornais ocidentais, em especial nos jornais brasileiros, uma notícia um tanto extravagante e, para variar, negativa a respeito da Rússia. Aqui, logo na busca do Google, nós vemos 3 versões diferentes dessa mesma notícia. Rússia considera vender múmia de Lenin para pagar conta do coronavírus. Foi publicado no Notícias UOL. Partido russo propõe vender múmia de Lenin para pagar a conta do coronavírus. Foi divulgado no folha.com.br. Político russo, essa aqui já foi um pouco mais, tentou fugiu, quer dizer, da ideia de Rússia, de partido, e agora vem falar que foi um político russo. Político russo sugere a venda da múmia de Lenin para bancar a conta do coronavírus. Vejam só que diferença. A primeira notícia fala da Rússia, quer dizer, do país inteiro, como se o Estado russo tivesse feito essa proposta para vender a múmia de Lenin em razão do coronavírus. A segunda notícia já nos fala de um partido russo, quer dizer, uma organização já um pouco maior. A última notícia ela é mais delimitadora. Ela fala, quer dizer, de um político russo, de uma pessoa só. Ela já delimita essa notícia. Vemos aqui 3 versões diferentes: país, partido, indivíduo. O que eu tenho a dizer a respeito dessa notícia? Isso, meus caros, é um caso clássico de fake news. E, aliás, não sou apenas eu que acha isso. Em um grupo de russos no Brasil, isso foi denunciado como fake news. Qualquer russo sabe que isso é mentira. A mídia brasileira e parte da mídia ocidental tem em seu esforço para apresentar negativamente a Rússia, apresentado essa falsa notícia que ganhou uma certa repercussão nas redes sociais, compartilhadas em grupos de WhatsApp, pela internet, e claro que muito em conversas informais também. Algumas pessoas inclusive vieram até mim para esclarecer essa questão, mas essa questão, infelizmente, é fruto do nosso jornalismo brasileiro e, de uma forma geral, ocidental. Agências de notícias que, no intuito para denegrir a imagem da Rússia, desgastá-la internacionalmente, mostrá-la como sendo um país de loucos, afinal de contas, quem é que vai propor uma loucura dessas? Então, eles veiculam esse tipo de notícia. E, infelizmente, na redação de muitos jornais que nós temos aqui no Brasil, muitos editoriais, eles fazem o que? Eles não verificam a informação, eles somente repassam aquilo que eles viram na BBC, na CNN ou em algum outro meio de informação famosa, inclusive, em determinadas ocasiões, até mesmo da própria Rússia, geralmente oriundo de fontes liberais, geralmente matérias escritas por pessoas que não dominam nenhum tipo de conhecimento a respeito da história do país e que querem, quer dizer, passar notícias falsas. Só que quando você passa uma notícia falsa, você está cumprindo um grande desserviço para o jornalismo, um grande desserviço, inclusive para as relações russo-brasileiras e, claro, para si mesmo, já que você vai ser denunciado, especialmente se for a respeito da Rússia, aqui no nosso canal, como sendo um mentiroso. Então aqui a UOL, a Folha e a Aventuras na História, elas mentiram. Então, se essas agências de notícias, se esses jornais eles mentiram, se esses portais divulgaram algo falso, qual é a verdade? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer. Primeira coisa que deve ser considerada aqui. A economia russa, de fato, ela sofreu um impacto muito forte em razão do vírus corona. Os negócios de pequeno e médio porte foram diretamente afetados.
com esse vírus. Talvez a sua vítima principal. Eles praticamente morreram na Rússia. Afinal de contas, as pessoas ficaram em casa, as pessoas não consumiram, e assim quem tem pouco dinheiro, a ponto de gerir um pequeno negócio, ou mesmo um médio negócio, acabou tendo prejuízos. Até mesmo museus e outras instituições tiveram seus prejuízos em razão desse vírus. O que hoje vem sendo feito na Rússia para resolver esse problema? Vem sendo discutido uma série de questões econômicas, inclusive a própria questão da baixa de juros, né, que foi o que países como, por exemplo, a Austrália, assim como também outros estados, fizeram para recuperar a sua economia, baixar os juros. Com relação a vender a múmia de Lênin, isso foi feito pela Rússia, isso foi considerado ou mesmo elaborado pelo Partido Liberal Democrata, que é o partido do político Vladimir Zhirinovsky. Bom, senhores, esse nome Zhirinovsky, ele já deve suscitar por si só a desconfiança com relação a essa notícia. Quem é Vladimir Zhirinovsky? Vladimir Zhirinovsky, em primeiro lugar, ele é conhecido por ser um político bufão. Ele é um político que usa e abusa do que hoje é conhecido como marketing moderno, ou novo marketing, que é exatamente seguir aquela filosofia do famoso escritor Oscar Wilde, né? Expressa na obra O Retrato de Dorian Gray, quando ele diz que só existe uma coisa pior do que ser mal falado, é não ser falado de jeito nenhum. Ou, como já dizia o Clodovil Hernandes, fale mal de mim, mas fale. E o Zhirinovsky segue exatamente esse estilo. O que ele quer é aparecer na mídia a partir de declarações bombásticas e polêmicas. Basta lembrar que nos anos 90, Zhirinovsky foi acusado por Nemtsov, político que a propósito foi assassinado há alguns anos atrás, de ter assediado uma jornalista da Playboy. Aqui a gente já vê que existe algo de muito extravagante nessa afirmação. Quer dizer, um político que vem da era soviética, que se apresentava como ortodoxo, como ultranacionalista, dar uma entrevista a uma revista no qual, convenhamos, não é nem uma promotora da moral e dos bons costumes, que é a revista Playboy. De acordo com Nemtsov, há inclusive um registro disso, um registro que, por alguma razão, no programa de TV que foi mencionado, ele não apresentou. O Zhirinovsky então se irritou e fez o quê? Ele pegou um copo d'água e jogou água na cara desse político. E nisso começou uma confusão, mas foi quando então cortaram o programa. Zhirinovsky ele vai praticamente toda semana a um programa de debates chamado Воскресный вечер, com um apresentador chamado Vladimir Solovyov. E lá ele sempre grita, sempre faz algum escândalo. Uma vez ele quase chegou a brigar com o general. Qual é a história desse político? Afinal de contas, quem é ele? Algumas pessoas aqui já podem, pelo menos exceto pela parte da briga, talvez já estejam associando a figura do próprio presidente Jair Bolsonaro, com uma diferença colossal. A diferença é que Zhirinovsky tem duas faculdades. É doutor em Direito e em Relações Internacionais, especialmente assuntos africanos. Quer dizer, é um homem com uma educação de deixar inveja, né? Quer dizer, doutor Zhirinovsky. Ele que, a propósito, vem de uma família também bastante educada. De acordo com a própria versão dele, a mãe dele era russa e o pai dele era advogado. Acontece que Zhirinovsky, para quem não conhece, é de descendência judia. Então, isso é uma coisa que ele tenta esconder, né, para vender ali a imagem de político durão, russo, ultranacionalista, quando ele tem, de fato, essa origem, apesar de que, pela Constituição da Rússia, da Federação Russa, você atribui a si próprio a sua nacionalidade. Quer dizer, o sujeito nasceu negão, mas ele se considera russo, ele tem uma mentalidade ali própria, né, fala russo, então ele vai aparecer nos documentos como sendo russo. É muito comum você encontrar pessoas, por exemplo, de origem tártara que se definem como russos, ou mesmo de outras minorias nacionais que se associam, quer dizer, à etnia majoritária da Rússia, que é o russo. Então esse é Zhirinovsky.
Conta-se que, né, de acordo com a versão mais comum sobre esse político, na época da União Soviética, para ser mais exato, nos seus últimos anos, os anos ali da perestroika, da glasnost, os comunistas estavam procurando um partido exatamente para desacreditar a oposição. Então eles queriam exatamente um sujeito que, pelas suas ações, pela sua forma de agir, de pensar, né, fosse desacreditar ali a oposição liberal. Então veio à cabeça deles o quê? De criar um novo partido de oposição, exatamente por isso criaram o LDPR, ou seja, Partido Liberal Democrático, e colocaram para liderar esse partido exatamente Vladimir Zhirinovsky. Vladimir Zhirinovsky, que de vez em quando diz algumas coisas que realmente fazem sentido, mas muitas vezes demonstram ser ele apenas um mero fanfarrão. Por exemplo, Vladimir Zhirinovsky, quando se discutia a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ele foi totalmente contrário. Ele disse o que iria acontecer. Se vocês acabarem com a União Soviética, vai ter guerra civil, vai ter crise, vai ter desemprego, vai ter isso, vai ter aquilo. E isso aí aconteceu. Isso aconteceu. Entretanto, mesmo Zhirinovsky, hoje ele faz o quê? Muitas vezes ele fala mal da União Soviética e no dia seguinte ele está fazendo exatamente o contrário, dizendo que tudo que foi feito na União Soviética foi feito de forma correta. Vladimir Zhirinovsky tem um debate muito famoso de março de 2016 com um politólogo russo chamado Nikolai Starikov. E apesar da popularidade de Vladimir Zhirinovsky, ele se propôs a atacar Stalin nesse programa. Ele começou gritando, falando em repressão isso, repressão aquilo, basicamente vomitando ali todo tipo de estigma liberal, né, de Hannah Arendt, Trotsky. Foi como se reunissem todos aqueles volumes ali, todos aqueles clichês contra Joseph Stalin e colocaram apenas numa pessoa só. E o Zhirinovsky, ele fazia isso gritando, né, berrando. O homem só faltou ter um ataque cardíaco no programa. Ele muitas vezes chega até a ser mais cômico, né? E o Zhirinovsky, ele de fato é tido na política russa exatamente como um palhaço. Até mesmo Putin, ele já riu. Às vezes quando o Zhirinovsky começa a falar, o Putin ri da fala dele. Não só o Putin, como o Medvedev e outros políticos famosos também. Às vezes ele diz algumas coisas que têm razão, mas o problema é que essas coisas que têm razão, elas acabam se perdendo como uma gota no oceano. Porque ele, infelizmente, tem esse estilo. Ele é um sujeito que, inclusive, ele é muito baixo. Né? Ele fala muitos termos de baixo calão. Ele tem uma música, por exemplo, sobre a Condoleezza Rice. Convenhamos que a Condoleezza Rice bem que merece mesmo palavras do mais baixo calão possível. Mas ele tem que tomar em conta que ele é um político. Ele ali está representando, não é apenas ele. Ele ali está representando um povo inteiro. E quando ele chama, por exemplo, a Condoleezza Rice, né, de vadia, então isso aí acaba sujando a imagem da política russa como um todo. Ele tem muitas músicas que são cheias de palavrão. Ele já apareceu em reality show, já foi filmado bêbado, em inúmeras oportunidades inclusive. Já foi filmado brigando no parlamento. Detalhe, apanhou ainda, né, na briga, quer dizer que... Aí detalhe, ele partiu para cima do sujeito, né, tomou umas boas, saiu, inclusive até com um pouco de sangue, aí depois saiu se fazendo de vítima, né, dizendo que foi agredido. Quer dizer, vejam só a figura que está na política. Ele, a propósito, né, não apenas é jurista, não apenas é especialista em relações internacionais, como também é um militar da reserva. Ele serviu no corpo de paraquedistas, ele inclusive tem um título de coronel da reserva. Quer dizer, ele tem toda essa bagagem, é um homem que tem história, de fato. É um homem que tem história, ele não é qualquer bufão. É um sujeito que, de fato, tem história. Nos últimos anos, Zhirinovsky tem adotado por um viés populista de direita precisamente. E na Rússia, muitas pessoas que seguem esse viés, para eles é praticamente mandatório que eles tratem do Império Russo, né, que tragam ali, quer dizer, como modelo de grande Rússia, de
uma Rússia forte, de uma Rússia desenvolvida, e a noção de Império Russo, da monarquia. É tanto que ele, quer dizer, que chegou ao poder exatamente em uma república, já chegou a dizer que o Império Russo tinha o melhor hino de todos, né? Um hino que se chamava Deus salve o Tsar, porque na visão dele é um hino simples e que ao mesmo tempo dizia tudo ali. Além disso, ele, quer dizer, atacou a figura de Stalin no programa do Vadim Solovyov, mas que nesse mesmo programa, ele mesmo atacando Stalin, ele exaltava a figura de Lenin, né? Uma coisa que, aliás, é muito comum dentre os liberais. Eles querem atacar Stalin, que quer dizer, promoveu ali o programa de Lenin, que realizou o sistema socialista, mas, ao mesmo tempo, eles tentam falar bem de Lenin, né? Quer dizer, para não parecer que são tão extremados, para dizer que, pelo menos, reconhece o que seria alguns meros pontos, né, positivos. Ele, quando ele trata do Lenin, ele diz o seguinte, que não, Lenin pelo menos era um cara inteligente, que estudou, enquanto que Stalin não, era um cara ignorante que odiava todo mundo que era mais inteligente que ele. Esse, na realidade, é um clichê trotskista que o próprio Vladimir Zhirinovsky fez questão de trazer à tona nesse programa, quer dizer, encarnou ali basicamente o personagem Trotsky, a Hannah Arendt e tantos outros liberais ocidentais. Né? Muita gente até ficou admirado com a posição dele, inclusive se decepcionou com a postura dele, que é uma postura nitidamente antipopular, e o próprio Starikov ele disse o seguinte no programa: parece que só agora o Zhirinovsky, que foi a propósito o fundador do partido, entendeu que LDPR significa liberal-democrata, né? Entendeu que ele é um liberal. E na Rússia, você ser chamado de liberal não é nenhum elogio. E normalmente as pessoas não gostam, né, de receber esse tipo de qualificação. Afinal de contas, citando aqui a postura de um famoso coronel do GRU, que é o Kvatchkov, certa vez ele perguntado sobre o liberalismo, ele disse o seguinte: não, liberalismo, né, vem de liberdade. O problema é que hoje em dia liberalismo, na prática, acaba sendo pederastia política. Essas foram as palavras dele. O Zhirinovsky, ele defende muitas bandeiras que são, inclusive, populares na Rússia e típicas de um partido liberal. Por exemplo, ele é a favor ele é contra a lei que proíbe a propaganda homossexual para menores de idade. Ele, inclusive, é a favor da diversidade. Ele tem essa postura política, inclusive expressou essa postura no programa do Vadim Solovyov. Outra coisa que também nós temos que entender é que muitas coisas que o Zhirinovsky diz não são coisas que ele pensa ali. São afirmações que ele diz para causar. E, aliás, não está excluído o fato de que mesmo essa afirmação que ele fez sobre os LGBT também tenha sido para causar. E, principalmente no que diz respeito à múmia de Lenin, é interessante lembrar que Zhirinovsky ele se define como ortodoxo, como cristão ortodoxo, e cristão ortodoxo, inclusive, praticante. Ele tenta vender essa imagem, até porque ele que adota essas posturas, digamos, ultranacionalistas, acaba recorrendo à ortodoxia como forma de dar uma ênfase às suas posições. Mas vamos aqui entender uma coisa, que na ortodoxia é completamente, digamos que, completamente inadequado, completamente ilógico, inclusive contra a fé, você falar em venda de cadáveres. A ortodoxia entende que quando o indivíduo morre, então ele deve ser enterrado 3 metros abaixo do solo. Exceto, claro, em casos raros, por exemplo, o sujeito que morreu numa batalha, numa guerra, então é enterrado ali da forma que dá certo. Mas existe esse entendimento na ortodoxia. Lá não acontece, por exemplo, que nós vemos aqui nos cemitérios do Brasil, no qual o sujeito morre e eles simplesmente constroem, né, uma cripta ali e deixa exposto. Muitas vezes até com pouco cimento, a ponto de que muitos cadáveres chegam a ficar expostos em cemitérios públicos e até mesmo em cemitérios privados também, depois de uma chuva forte. Aqui no Ceará mesmo nós tivemos esse problema e muitas pessoas, claro, ficaram insatisfeitas. Aqui, no que diz respeito ao corpo de Lenin, temos que entender uma coisa.
Lenin, a princípio, antes de morrer, ele pediu que seu corpo fosse enterrado, junto com o corpo da mãe dele. Entretanto, Lenin, naquela época, era muito mais que um indivíduo, ele era um símbolo de um sistema novo e de um Estado completamente novo e inédito na história, que era o Estado soviético. Então, assim como determinados países, eles mantêm, às vezes, um pedaço de papel, e para manter esse pedaço de papel, eles, a propósito, gastam milhões, a mesma coisa acontece com o corpo de Lenin. São utilizados recursos públicos, milhões, para manter o corpo dele intacto. Afinal de contas, é o símbolo de todo um período, de todo um país, de uma cultura. Todo ano, milhares de pessoas visitam o corpo de Lenin, assim como milhões, aliás, de pessoas. Milhões de pessoas visitam o mausoléu de Lenin na Praça Vermelha. E eu, a propósito, fui um desses. E não tem essa história que algumas pessoas dizem, né, de que não, porque isso aí é só estrangeiro que vai visitar. Não, isso é mentira. Isso aí geralmente são pessoas que não gostam, então tentam, né, desqualificar, tipo dizer que isso aí é coisa feita para turista ver. Né? Não, porque ali é só um boneco que é feito para os turistas verem. Né? Isso é mentira. Se você ficar na fila do mausoléu de Lenin, você vai encontrar a maioria russa. E é claro que, uma vez que Moscou recebe muitos estrangeiros, também você vai ver muitos estrangeiros ali. Mas você vai ver que a maioria das pessoas é russa. Então, essa ideia de que o Kremlin estaria pensando, né, de que a Rússia estaria pensando em vender a múmia de Lenin, isso aí é mentira. É mais uma fake news, infelizmente divulgada por jornalistas sem profissionalismo e principalmente por redações sem profissionalismo, interessadas apenas em angariar visualizações. Esse foi o nosso canal Russificando de hoje. Cristiano com vocês.